quadradinho pequenininho e eu não enxergo. Eu não consigo me ver. Tá. Então, iniciando então. Ok, vai fazer alguma abertura, eu já Uhum. entro. Eu faço a abertura aqui. Boa noite para todo mundo. Estamos iniciando aqui mais uma palestra aqui no Zilda. Então, em 2 minutos a gente já inicia, ok? Ok, então estamos iniciando. Uma boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje, iniciando então, são 8 horas em ponto. Estamos iniciando então a nossa transmissão da palestra de quarta-feira. E hoje num formato diferente, né, porque eu estou aqui na minha casa, o Gilberto está no interior e nós estamos aqui Indaiatuba. em Indaiatuba e a gente está aqui para fazer a transmissão. Bom, a gente, exatamente como nas outras semanas, né, que nós... Deixa eu tentar ampliar aqui a minha tela. Ok. Exatamente como nas outras semanas, nós estávamos sem público, continuamos sem público, né? Nossas atividades todas estão suspensas presencialmente, mas estamos conectados, sempre conectados. Nossos cursos têm sido sempre por conferência e vamos seguindo a vida até que essa situação toda se normalize e a gente tem certeza de que ela vai se normalizar e vai ficar tudo bem. Vamos ter dificuldades, mas a gente vai conseguir reverter tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, tá? Então, a gente convida a todos para sempre estar aqui nas nossas redes sociais, aproveitar as palestras que a gente tem sempre publicado, os estudos, para quem participa dos estudos, eles continuam normalmente e algo muito importante que a gente tem visto desde a primeira vez que a gente fez a transmissão, que nós continuamos conectados, sempre, esteja onde nós estivermos. Isso, a gente não pode ter nenhuma dúvida sobre isso, porque nós podemos pensar que estamos sozinhos por estarmos longe, mas nós não necessariamente estamos sozinhos. E nesses momentos das nossas reuniões, da nossa prece, tanto a prece inicial quanto a prece final, é muito importante que você que está em casa também se lembre
de entrar em conexão profunda com a equipe, com os trabalhadores, com os frequentadores, com os amigos de Zilda, com a equipe espiritual que está sempre junta e, naturalmente, com Deus também. Então, todos juntos, a gente vai conseguir manter esse vínculo que tem nos deixado unidos durante tanto tempo. Okay? Muito bem, a gente vai então convidar todos para a gente fazer a nossa prece agora, convidar já as muitas pessoas que já estão online aqui, que a gente possa se concentrar nesse momento, de verdade, juntos fazemos a nossa oração inicial, nossa prece inicial, para realmente nos conectarmos. Ok? Então, vamos lá. Pedindo a Deus nesse momento que nos ampare, que nos envolva na sua paz, na sua harmonia, que nós possamos nesse momento, unidos, de coração, a tantos outros irmãos que, como nós, sentimos a ausência uns dos outros, a falta do abraço, daquele carinho que a gente está sempre muito acostumado, e que nesse momento, do mais profundo na nossa alma, que possamos todos estar ligados, que possamos sustentar uns aos outros na nossa fé, na nossa coragem e pacientemente esperar que a vida nos conduza para situações novas, desafios novos, e que nós possamos, nesse aprendizado que estamos tendo, elevar a nossa visão a respeito do mundo, a respeito do outro, e, portanto, sair desses momentos difíceis com a consciência de que seremos melhores, pessoas melhores, mas também uma coletividade melhor. Que possamos todos juntos agora termos em nosso íntimo essa certeza de que tudo vai ficar bem e que tudo concorre para o melhor. Que o Senhor nos proteja em mais uma noite de palestra do nosso querido Zilda Gama. Assim seja, graças a Deus. Ok, sejam todos então bem-vindos. Então, com a palavra, Gilberto Costa, que nós muitas e muitas vezes recebemos ele lá, fisicamente lá no Zilda, e hoje está aqui em espírito com a gente. Obrigado, Gilberto. Bem, obrigado, Rony. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Me desculpem eu não poder estar no Zilda Gama, né? Eu estou fazendo a palestra aqui de longe, aqui de Indaiatuba, que nós tivemos um problema pontual aqui. Eu tive que vir correndo hoje para Indaiatuba, mas graças a Deus nós tivemos a tecnologia nos beneficiando, né? Essa tecnologia que tem sido uma coisa tão boa e muitas vezes ainda tem sido usada de uma forma tão equivocada. Mas, de forma geral, eu entendo que ela traga muito mais benefícios, né? A gente precisa se focar muito nisso, porque a gente percebe uma hostilização muito grande, especialmente dentro das redes sociais, né? Uma polarização muito grande e que muitas vezes acabam criando muitos desconfortos. E uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho percebido muito, é as pessoas tentando dissociar a sua postura pessoal, a sua postura política, a sua postura social da sua convicção religiosa. Isso para mim é um grande espanto, né? Porque nós precisamos buscar todos os ensinamentos que nós temos dentro de uma casa religiosa para colocá-lo em prática no nosso dia a dia.
seja no nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso amigo, com o nosso companheiro, né? Seja lá namorado, namorada, esposa, marido, ou sei lá o quê. Mas fazer com que a nossa fé, com que a nossa convicção religiosa seja sempre a grande bússola, né, que nos norteie em todas as nossas atitudes, em todas as nossas posturas. Isso é muito importante. E agora, olha que coisa linda, né? Essa ferramenta que às vezes acontece, que causa algumas discussões, algumas desavenças, está trazendo aqui a possibilidade de espalharmos a luz do Evangelho do Cristo sob a visão espírita para todos, né? Mesmo essa condição que acabou acontecendo dessa pandemia e nos isolando, nos colocando em polos opostos, dentro de casa. Eu, particularmente, tenho visto pessoalmente o meu irmão, que é meu sócio na empresa, que eu tenho trabalhado, né, durante a semana, e a minha namorada com os filhos. No final de semana só, eu não vejo mais ninguém. Né? Eu não vejo minhas filhas, minha neta, minha mãe, não vejo mais ninguém. E assim, é um momento muito de reflexão. Eu entendo que a doença é ruim, esse isolamento social é ruim, mas como sempre eu gosto de buscar algum ponto positivo em cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. E olha só como nós estamos tendo a oportunidade dessa introspecção, dessa revisão de valores, essa revisão de forma geral da nossa postura, de tudo que vem acontecendo na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é muito acelerada, né? A vida moderna, ela nos oprime de tal forma que muitas vezes a gente acaba não dando muito valor a coisas que são essenciais, como a família, por exemplo. Eu, no meu trabalho, continuo, né, desenvolvendo as minhas atividades e converso com os meus clientes por telefone ou por WhatsApp ou qualquer coisa assim. E um deles, que é meu cliente há muitos anos e acabou se tornando um amigo, que é o João, a gente conversando, e aí, como é que tá o isolamento, blá, blá, blá. Ele falou, Jô, há muito tempo eu não passo tanto tempo com o meu filho. Isso me emocionou, porque ele é um executivo de marketing, viaja muito o tempo todo, né? Trabalha com períodos muito alongados, né? Ele entra na empresa 7, 8 horas da manhã e sai de lá 9, 10 horas da noite e viaja, aí a convenção de vendas e a visita para acompanhar a sua equipe no Brasil inteiro, e ele viaja muito. E aí ele falou assim, nossa, você não sabe como é isso, acordar de manhã, eu brinco, agora eu acordo cedo, brinco um pouco com ele, depois vou para o escritório, trabalho, no escritório dentro de casa, na estação de trabalho dele, trabalho um pouco aí, eu faço um pouco de tempo a mais de almoço para ficar com ele, à noite a gente está junto, eu não estou viajando. Então, você percebe que é uma coisa que tem uma cara de forma geral ruim, mas que existem esses pontos que são positivos e que a gente precisa procurar isso. Muitas pessoas vêm questionando, né, vêm colocando, principalmente em redes sociais, que isso é um castigo de Deus. Nós estamos fazendo lá no Júlio de Abreu, nós estamos fazendo as nossas palestras, não são lives, elas são palestras gravadas que a gente publica no YouTube. E aí as pessoas vendo essas palestras e tal, começaram a mandar esse questionamento para a gente. Inclusive, levantaram textos bíblicos e nos mandaram questionando, falando, nossa, eu acho que isso é um castigo de Deus, mas será que Deus castiga? E veio esse questionamento, será que Deus castiga? A gente já parou para pensar nisso? Será que existe uma ira divina que recai sobre nós? Se nós formos aqui em Isaías, no capítulo 26, versículo 20, fala o seguinte, olha só como encaixa direitinho no momento que nós estamos passando. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Será que Deus tem essa ira? Será que Deus fica com raiva da gente e joga uma praga em cima da gente para nos punir? Será que é isso que acontece? É estranho, né, a gente ver esse texto aqui e pensar num Deus que Jesus Cristo nos falava,
que é um Deus que é todo bondade, que é todo pureza, que é todo amor, que é todo benevolência. Né? Ele não falava que nem os pássaros que gorjeiam ficam sem o amparo de Deus. Imagina nós que somos filhos, né? Nós que somos esses seres abençoados, que somos os verdadeiros herdeiros de Deus. Será que Deus vai nos desamparar, vai nos jogar uma punição? Porque assim, a gente sabe que os animais não estão se contaminando, né? Teve um caso aí que eu vi um relato, que eu não sei se é fato ou não, que um tigre pegou o coronavírus. Não sei se vocês viram isso, né? Coitado do tigre, ele não vai mais poder passear pelas ruas, né? Veja só, a nossa tristeza. A gente não vai sair andando no parque e encontrar um tigre. Na verdade, eu acho que é bom até que o tigre fique isolado lá. Bom, enfim, eu só vi esse relato sobre a contaminação de animais. Mas não se tem outros relatos da contaminação de animal, só de humano. Então, se isso for um castigo divino, é um castigo para a raça humana. Olha que Deus bravo, né? Que Deus malvado, que está nos dando uma palmada tão forte, tão pesada. Porque assim, eu não vejo as minhas filhas, não vejo a minha neta, não vejo a minha mãe há semanas. Aliás, eu não vejo ninguém, né? Eu vejo televisão. E vejo minha namorada, que eu fujo aqui para Indaiatuba de vez em quando, né? Ela mora num lugar isolado e tal. A gente fica um pouco mais tranquilo e está todo mundo aqui também no isolamento. Então, assim, é meio doído isso, né? E sem contar que é uma doença grave, né? Assim, os números estão começando a ter cara. Esse final de semana, meu primeiro conhecido desencarnou por conta da doença, né? Então, assim, deixou de ser um número no jornal, deixou de ser um número na internet, passou a ser uma pessoa que eu conheço, que desencarnou neste domingo. E aí, então, será que é isso? Será que essa ira de Deus está caindo sobre nós? Bom, vamos pensar o seguinte. O primeiro ponto para a gente raciocinar dessa abordagem de Isaías, depois tem, se a gente chegar em Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14, a gente vai ter uma abordagem semelhante, né? O que a gente começa a perceber? Toda vez que é falado sobre castigo divino dentro da Bíblia, a gente vai entender que isso é sempre abordado no Antigo Testamento. Opa, então começa aí o nosso raciocínio. É abordado no Antigo Testamento. O que nós temos no Antigo Testamento? Nós temos a base, né, dos profetas, as crônicas, os salmos e o Pentateuco mosaico. É assim que se compõe o Antigo Testamento. Quer dizer, tudo isso veio antes de Jesus. Tudo isso é fundamentalmente a base da religião dos judeus. Não é isso? O Pentateuco mosaico, né, que são os 5 livros de Moisés, eles são a base da religião dos judeus. Então a gente começa por aí já a nossa discordância, certo? Se isso é de judeu, eu sou cristão. Opa, peraí, existe uma diferença entre o judaísmo e o cristianismo, a gente concorda com isso, não? Né? Se alguém desconcordar, daí eu mudo um pouco a nossa religião, né? Eu vou lá discutir isso aí tudo. Bom, eu sou cristão, não sou judeu, logo eu não sigo os livros judeus, eu sigo os livros, os evangelhos que acontecem após a chegada de Jesus, que a gente chama de o Novo Testamento. Tem os textos intertestamentais, né, que a gente vai ter lá Oséias, a gente vai ter também Enoque, né, que são os livros intertestamentais. Mas a gente, quando fala de cristianismo, a gente vai falar do Novo Testamento. Então a gente vai falar de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e o último livro que eu sempre esqueço o nome, mas que eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, a gente vai falar então dos ensinamentos cristãos. Esse Deus punitivo, esse Deus humanizado, a gente vai sempre encontrar isso dentro do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando Moisés veio, né, abrir os caminhos até a chegada do cristianismo, Moisés encontrou um povo muito recrudescido. Eram pessoas assim que beiravam, eram quase animalescas,
né? Era assim, eu queria as suas terras, eu ia lá, matava você, a sua família, e pegava as suas terras, a sua esposa, e tomava tudo para mim, né? É, então, assim, quando Moisés chegou e pegou essa civilização muito rudimentar, ele teve que misturar dentro dos seus ensinamentos religiosos, ensinamentos sociais. E aí ele trouxe lá os 10 mandamentos, trouxe vários hábitos, vários costumes que ele empregava como religioso para que as pessoas se cuidassem. Porque se ele não trouxesse uma punição física, as pessoas não o respeitavam. Falava assim, olha, se você comer animais de pé fendido, são animais impuros, Deus vai te punir, né? Mas não era nada disso. É porque assim, você pegava lá o porco, o bode, né? Não é bode que chama, é cordeiro. Eu não manjo muito de culinária. Mas você pegar esses animais assim, são animais que viviam em pocilgas, que eram animais sujos, que você matava esse animal e no calor do deserto ele apodrecia rapidamente. Aí o povo comia aquela carne podre, porque saibam vocês, isso é uma informação muito importante que eu vou dar agora. Todo mundo, por favor, anote isso, peguem papel e caneta. Agora que está todo mundo em casa, né, Rony? Dá para pegar papel e caneta e anotem isso. No tempo de Moisés não existia geladeira. Sabia disso? Não existia geladeira, não tinha freezer. Não tinha isso no tempo de Moisés. Por isso, a carne do porco que era criado no chiqueiro apodrecia rapidamente depois de ser abatido. Então não comam porco, porque porco é impuro. Não fervam o leite e a carne na mesma vasilha. Por quê? Porque eles estavam no deserto, não tinha água, não tinha detergente IP, né? Fazendo merchandising. Não tinha detergente, não tinha Scott-Brite para poder lavar a panela. Então o nego ia lá, cozinhava a carne, punha o leite azedava, o cara tinha uma diarreia e podia até morrer. Então Moisés ele trazia essas sacadas porque ele falava que era punição de Deus. Ele falava, não, porque o Deus vai te dar um castigo se você fizer isso. Mas a mensagem era, gente, não existe freezer, não existe detergente Scott-Brite, então não façam essas coisas, mas eles não iriam entender. Então tinha que vir essa carga pesada de cima para que as pessoas obedecessem às leis de Moisés, porque senão eles não obedeceriam. Se não falasse assim, olha, o seu Deus vai te castigar, né? Que nem Isaías falava assim, não, fique em casa até que passe a ira divina. Não, não é até que passe a ira divina, é até que aquela doença pare de se proliferar e que o vírus se enfraqueça, né, que as pessoas se imunizem, aquelas pessoas mais resistentes que foram contaminadas, e aí sim pode retomar a sua vida social, que é mais ou menos o que a gente está vivendo. Não é isso que a gente está vivendo? A gente está em casa para evitar a disseminação do vírus, né? Aí vai passar, aquelas pessoas que foram infectadas vão se tratar, e algumas vão sarar, outras infelizmente desencarnarão, e os mais resistentes vão desenvolver anticorpos. A gente já tem notícia na França que estão estudando a criar um tratamento por meio do plasma de quem se imunizou, né? De quem teve, porque depois que essa doença é que nem cachumba, né? Que nem, você tem uma vez e não tem mais. Então, assim, quem tem essa doença e desenvolve anticorpos para combatê-la, não vai mais desenvolver a doença e nem transmiti-la. E aí já estão estudando isso na França para fazer esse tratamento com plasma. Então, assim, a proposta aí não é uma proposta de intervenção divina, é uma proposta de cuidado pessoal. E, por outro lado, a gente precisa entender, nós somos seguidores do Cristo, nós somos cristãos, não somos seguidores de Isaías, não somos isaiões. Se eu seguir o Isaías, eu sou isaião, é isso, Rony? Eu sou um isaião, é engraçado, né? Sei lá como é que seria o nome da coisa do Isaías. Bom, enfim, o Isaías também, naquele tempo daquele povo recrudescido, precisava ter passar essa percepção de um Deus humanizado que puniria
materialmente as pessoas, né? Ele vai trazer uma praga para você. Então a gente precisa começar a dividir mais as coisas, né? O Moisés, ele trazia um Deus muito humanizado, né? Se a gente lê lá no Antigo Testamento, Deus jogava um raio e acabava com uma civilização. Será que Deus vai matar os seus filhos? Né? Vamos pensar, nós humanos, né, para quem tem filho, nós humanos fazemos tudo pelos nossos filhos. Aqui eu vou contar um acontecimento pessoal, né, testemunho pessoal. Essa madrugada teve um curto-circuito no eletrodoméstico aqui na casa da minha namorada e pegou fogo na cozinha, incendiou a cozinha. Por isso que eu acabei vindo para cá correndo. Pegou fogo na cozinha, que assim, a casa ficou inteira negra, assim, de fumaça, foi uma coisa muito assustadora. Ela desceu correndo, pegando fogo no aparelho elétrico, ela encheu as panelas de água e jogou para apagar o fogo. Olha o perigo que ela correu. Mas você acha que ela pensou nela na hora de jogar água no fogo? Não. Ela pensou em apagar o fogo para que esse fogo não fosse um perigo para os filhos dela. Ela desceu para defender a cria. Se nós que somos mortais, nós que somos tão cheios de erros ainda, né? Nós que somos espíritos ainda tão pequenos, nós fazemos esse tipo de coisa, nos colocamos em risco instintivamente para proteger os nossos filhos. Você acha que Deus, que é perfeito, Deus que é puro amor, Deus que é pura bondade, iria lançar uma praga em cima dos seus filhos? Olha a linha de raciocínio, é importante a gente pensar nisso. Se a gente pensar, olha que coisa interessante isso, se a gente pensar nos 10 mandamentos, o que diziam os 10 mandamentos de Moisés? Já pararam para pensar nisso? Né? Tinha primeiro amar ao Senhor teu Deus, né, de toda a força, mas depois ele vai falar o quê? Não matar, não roubar, não cometer adultério. Olha isso! Nossa, que lei divina, né? Não mentir, não cobiçar a coisa dos outros, não adorar outros deuses e mais. Mas percebe? Até aqui, até não cobiçar as coisas dos outros. Gente, é uma lei social normal. A gente não deve roubar, não deve matar, não deve cometer adultério. Precisava Deus baixar na terra para falar isso para alguém? Isso é um hábito normal, isso é ser civilizado. Você percebe que Moisés começou aí a dar início a uma civilização organizada, a uma organização, uma civilização, uma sociedade, na verdade, uma sociedade que se respeitasse, que tivesse o mínimo de respeito entre uns e outros. Não matar, não roubar, não cometer adultério e não cobiçar coisa dos outros. Bingo! Simples assim. Isso deve acontecer normalmente, é noção de educação básica. E aí depois ele ainda vem com um complemento, mas no final, não adorar outros deuses ou imagens e não usar o nome de Deus em vão ou sem respeito. Aí a gente pensa assim, será que esse mínimo que Moisés propôs está sendo cumprido? Né? Quer dizer, as pessoas vêm questionar a punição divina, se Deus castiga ou não, e muitas religiões ainda adotam todas essas práticas de adorar diversos deuses. Isso é muito comum, de se beneficiar do nome de Deus para todo tipo de absurdo. E assim, aí depois vem falar que Deus castiga. Será que Deus castiga? Ou será que as pessoas estão entrando num ciclo de hábitos e ações que estão em âmbito divino? Ou será que vários líderes religiosos das mais diversas religiões, gente, eu não vou falar, não existe a religião certa ou a religião errada. Existem as pessoas que se valem das religiões para poder criar vantagens. Será que Deus está castigando a gente? Ou será que as pessoas estão desvirtuando de tal forma
Ou será que as pessoas estão desvirtuando de tal forma os ensinamentos divinos que estão carregando para o nosso planeta energias tão pesadas, tão densas, que está criando esse tipo de acontecimento? E eu estou falando dentro da religião, mas a sociedade de uma forma geral. Jesus, ele pregava o tempo todo o amor e o perdão. Você acha que se Jesus estava nos ensinando a perdoar, será que Deus não nos perdoaria? Olha isso. Quando a gente fala que Deus pune, entendam todos vocês. Quando a gente entende, quando a gente assume que Deus pode punir, que isso é castigo de Deus, que isso é castigo divino, vocês estão se colocando melhores do que Deus. Olha o tamanho da loucura que as pessoas chegaram. A partir do momento que alguém fala, isso é castigo de Deus, essa pessoa está se julgando melhor que o próprio Deus. Porque se Jesus falava pra gente, olha pessoal, vocês precisam aprender a perdoar, e a gente acha que Deus não aprendeu a perdoar, então nós somos melhores que Deus, é isso? É isso que eu estou entendendo? Que as pessoas estão enlouquecidas de tal forma que estão se achando melhor do que Deus? Olha o ponto em que a distorção dos fatos chega às pessoas. Olha o nível do orgulho, da empáfia das pessoas, se achando melhores do que Deus. Ah, não, então eu preciso aprender a perdoar, mas Deus não sabe. Peraí, Deus, que eu vou te ensinar. Dá só um minutinho aí. E, na verdade, por outro lado, a gente percebe que as pessoas buscam sempre uma desculpa para tudo que acontece na sua vida. As pessoas terceirizam culpas o tempo todo. Ah, deu errado porque o fulano. Ah, eu não consigo melhorar a minha carreira porque o cara do guichê do lado vive puxando o meu tapete. Ah, porque o meu chefe pega no meu pé. Ah, peraí, amigão. Você está ampliando seus conhecimentos? Você está se esforçando de verdade no seu íntimo? Eu conheci uma pessoa que por muitos anos ela reclamava que todo mundo pegava no pé. O amigo do trabalho pegava no pé, passava a perna, o chefe não reconhecia o empenho. Eu falava, nossa, era uma pessoa muito próxima a mim. Eu falava, poxa vida, mas que coisa, ela nunca se dá certo no trabalho. No começo era tudo lindo, aí depois começava sempre esses problemas, essas celeumas. Até um dia que surgiu a oportunidade dela trabalhar junto comigo. Funcionou 3 meses, dali a 3 meses faltava pelo menos 2 vezes por semana, não chegava no horário junto, você pedia as coisas para fazer, fazia sempre de cara feia, fala, opa, olha só. Então não é bem assim. A gente precisa prestar atenção que quando a gente acha que está todo mundo errado, que está todo mundo te criticando, querendo o seu mal, que está todo mundo te passando a perna, é difícil o mundo inteiro estar errado e você está certo. Pensa nisso. Será que tudo aquilo que está acontecendo não é decorrente das suas próprias atitudes? Será que tudo isso... uma pausa. Eu sou baixinho, então eu tive que colocar uma almofada aqui para alcançar a câmera. Está bem engraçado aqui. Fico escorregando a almofada. Bom, será que tudo que acontece de errado na sua vida é porque o mundo conspira contra você? Ou será que é decorrente das suas próprias atitudes? Será que todas as pedras que estão no seu caminho, alguém colocou ou você não soube desviar para parar de dar topada com o seu dedão? A gente pega assim, em Adão, na Gênese do Moisés, quando Adão é expulso do paraíso, eu já contei essa história várias vezes, mas como eu não sei quem está me vendo, vou contar de novo. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele chegou para Deus, ele olhou para a cara de Deus assim e falou, mas Senhor, a culpa é da serpente que ofereceu à mulher esse fruto. Mulher essa que tu criastes.
olha que coisa interessante. Veja bem, o Adão, eu vou ver se... Rony, que acabou minha bateria. O som tá ok? Melhor, Não? melhor antes. Desculpem. Aí, tá melhor? O som? 1, 2, Melhor, 3, som. melhor com Não tá fone. funcionando? Melhor com fone. Não tá funcionando o som? Não. Eita. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Só falar um pouco O mais som alto. não Tá está bom. funcionando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, som. Alô, alô. Só falar um pouco mais Ai, meu alto, Deus do tá? céu. Oi? Oi, tô ouvindo. Tá funcionando? Não? Tá. Tá? Tá. Tem umas Ok? perguntas. Ok? Voltou? Tem umas perguntas Voltou? aqui, tá? Bom. Eu não te ouço, tá, Rony? Ah, Aí tem que fazer sinal, sabe? Libras. A gente tem que fazer sinal dele. Então, aí voltando à história do Adão, né? Você percebe que ele falou assim, mas Senhor, a culpa foi da serpente que entregou o fruto à mulher que tu criastes. Quer dizer, o Adão foi quem pecou. Ele que estava sendo expulso, o Adão pecou e estava sendo expulso do paraíso, certo? Aí ele pôs a culpa na serpente, ele pôs a culpa na mulher, pôs a culpa do fruto e pôs a culpa em Deus. Quer dizer, a culpa é da serpente que entregou o fruto para a mulher que tu criastes. Mas quem comeu o fruto foi a serpente? Foi a mulher? Foi Deus? Não, foi Adão. E ele tentou botar a culpa em todo mundo. E a gente o tempo todo é assim, tudo é a culpa de alguém. A gente não assume que assim, olha, eu sou responsável pelo que está me acontecendo. É mais ou menos a gente chegar na Marginal Pinheiros, se jogar na frente de um caminhão a 90 por hora, ser atropelado e botar a culpa no caminhoneiro. Gente, se eu não tivesse me jogado na frente de um caminhão a 90 por hora, eu não teria sido atropelado. Simples assim. Daí a gente faz todo tipo de atitudes desvirtuadas na nossa vida e vai colocando a culpa em tudo, em todos. E quando não tem o culpado, põe a culpa em Deus. Porque é um castigo divino. Opa, como assim? Como é um castigo divino? O tempo todo a culpa é de alguém? Ou será que a culpa é mesmo de Deus? A gente tem um péssimo hábito de pensar que a justiça divina ela vai vir sempre como um castigo. Se alguém fez alguma coisa errada, aí vem o Rony e pisa no meu pé. Aí eu falo, Deus seja justo e arruma um cara bem pesado para pisar no pé do Rony. Não, isso não é justiça. Isso se chama vingança. Vingança é muito diferente de justiça. A justiça divina é, o Rony pisa no meu pé, aí eu falo, Deus, ensina o Rony a parar de pisar no pé das pessoas. E aí o Rony um dia vai se conscientizar que quando ele pisa no pé das pessoas, dói. Aí vai falar, meu Deus, como eu errei, eu não vou mais pisar no pé das pessoas. Não, mais do que isso, eu vou ajudar as pessoas que têm o pé machucado. Eu vou lá, vou fazer curativo no pé das pessoas para poder desfazer o mal que eu fiz a outras pessoas. Aí ele tomou consciência, aí ele deu um passo na sua evolução, aí sim a justiça divina foi feita. Não tem castigo, não tem vingança. O que tem é evolução mútua dos espíritos, porque quando nós progredimos, nós fazemos com que o nosso planeta progrida. E quando nós começamos a patinar nessa evolução, quando nós começamos a nos focar só em nós, só em nós, só em nós, e achamos que o mundo inteiro está contra nós, aí a humanidade começa a patinar. Aí as pessoas começam a se concentrar cada vez mais em tudo que é ruim. E aí começa a trazer a vingança como justiça nas suas vidas. Aí começa a ter vontade de fazer para o outro todo o mal que lhe fizeram. E normalmente esquecem de fazer aos outros todo o bem que lhe foi feito. E se a gente pensar, se a gente parar para pensar com calma na nossa vida, a gente tem muito mais coisa boa do que ruim. Eu recebi uma mensagem essa semana, a semana passada, sei lá que ela falava mais ou menos assim.
um professor chegou numa sala de aula e pediu para os alunos fazerem uma redação. E para esses alunos ele entregou uma folha toda em branco com um ponto negro no meio da folha. Todos os alunos dissertaram a respeito daquele ponto. Todos os alunos. Aí o professor no final falou, tá vendo? A gente se concentra tanto nas coisas negras que a gente para de pensar. Que a gente não para pensar que a maior parte do papel estava em branco, ninguém escreveu sobre o branco. E na nossa vida é muito assim. A gente se concentra tanto nas coisas ruins que nos acontecem que a gente muitas vezes não para pensar que a maior parte das coisas são boas. A gente fica aí pensando, estou em isolamento, porque eu não vejo mais as pessoas, porque eu não vou no bar, porque eu não vou comer pizza na casa do Rony. Aliás, eu falo assim, passar isso eu vou comer pizza na sua casa, me aguarde. Então, assim, não posso comer pizza na casa do Rony, eu não posso dar um abraço no Walter, eu não posso mais ficar conversando com a dona Inês. Eu só penso nisso, não vejo mais a minha neta. Eu tô morrendo de saudade da minha netinha. De vez em quando minha filha manda mensagem de áudio dela, vídeo. Mas eu acho que me dá mais saudade ainda. E assim, não pensa que esse período, eles três lá, minha filha com o marido e a filha dela, a minha netinha, eles estão convivendo os três 24 horas por dia, afinando essa convivência, percebendo coisas que muitas vezes a gente não percebe. Quantas vezes a gente não chega em casa, tá um no quarto jogando videogame, tá o outro no telefone celular conversando no WhatsApp, e o outro... E as pessoas mal se falam. Agora chegou uma hora que as pessoas estão convivendo tanto que elas precisam se ver, elas precisam se comunicar, elas precisam conversar. E a gente não vê esse lado, todo esse branco que tem no papel, e a gente se concentra só no ponto negro. E as pessoas elas estão criando esse ambiente tão acelerado, né? A sociedade ela está tão acelerada em busca do progresso, eu preciso ser melhor, né? Agora tem aquele negócio de coaching, que é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre o que é, mas tu não vai fazer coaching, vai fazer MBA, vai fazer um pós-doutorado, gente, pós-doutorado, né? Vai fazer, e aí estuda, e aí progride, e aí tem uma carreira bacana, não, mas eu preciso ganhar mais, não, agora eu sou gerente, eu preciso ser diretor, nossa, não, agora eu sou diretor, eu preciso ser CEO, né, agora é moda ser CEO, eu acho ótimo, antes era presidente, né, não era presidente antigamente? Então, assim, não, agora eu tenho que ser CEO, não, agora eu tenho que ir para a matriz lá na Suíça. Não para nunca essa ganância. A gente também precisa de quem aperte parafuso, isso não é indigno. A gente também precisa de quem faça o sanduíche na chapa, isso não é indigno. A gente precisa... A gente está priorizando cada vez mais o ter do que o ser. A gente está tão focado assim... Na verdade, a sociedade nos cobra isso, eu super entendo, mas eu sou publicitário, né? No mundo mais capitalista impossível. A gente é cobrado tanto de ser melhor, eu tenho que ser melhor. Não, você precisa ser nota 10, porque de nota 5 já o mundo tá cheio. Não, gente, é uma pirâmide, existem alguns poucos notas 10 e mais nota 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E é assim que o mundo roda. E é só que as pessoas têm essa ganância tão grande, eu preciso mais, preciso mais, preciso mais, que esquecem que eu preciso ficar mais com a minha família, eu preciso conversar mais. Ninguém é obrigado a viajar para a Europa, ninguém é obrigado a ter carro zero, a gente precisa, especialmente nós espíritas, nós precisamos ser exemplo do desapego à matéria, porque é exatamente o apego à matéria que conduz a sociedade para o ponto em que nós estamos. É exatamente o apego ao poder que conduz a sociedade a uma catástrofe como essa que nós estamos passando. Eu coloquei no Facebook outro dia, faz tempo já, algumas semanas, que assim, se o homem se concentrasse mais na produção, se concentrasse mais na ciência
do que nas armas, a sociedade, de forma geral, seria muito melhor. Aí disseram que eu fui partidário, que eu sou anti-esse, pró-aquele. Não, não é nada disso não, gente. Meu comentário é completamente apartidário. Se a gente pegar aqui, por exemplo, eu trouxe esses dados aqui, tá bom? Então, vamos falar aqui. Ó. Por exemplo, ó, nos Estados Unidos, em 2018, foram investidos 649 bilhões em armamento contra 47 bilhões em ciências pela vida. Quer dizer, nem 10%. Quer dizer, é muito mais importante eu ter arma para matar as pessoas do que eu ter medicamento e tecnologia para ajudar as pessoas. Eu estou pegando exemplo dos Estados Unidos para não dar exemplo aqui no Brasil, mesmo porque nosso investimento em ciência nunca foi lá essas coisas, né? Mas assim, gente, pelo amor de Deus, completamente apartidário, tá bom? Eu não estou falando em favor de um nem contra o outro. Eu só estou falando que se o homem tivesse, se a humanidade tivesse essa consciência de que a gente precisa muito mais da ciência que ajude as pessoas do que a tecnologia que mate as pessoas. Agora vai fazer o quê? Vai pegar para essas potências super armadas e falar, dá um tiro no vírus, parceiro. O que você vai fazer? Porque assim, o medicamento, ele mata o vírus e ajuda as pessoas. A arma mata as pessoas e o vírus também mata as pessoas. E foi focado nisso. E a humanidade de forma geral, na história, gente. Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, não me interpretem assim, como já me interpretaram. Não é isso. O que eu estou falando é que nós, cristãos, temos que ter essa consciência. Nós, cristãos, não podemos compactuar com um pensamento armamentista onde a gente vai matar outras pessoas. A arma só foi feita para matar alguém. Aí vai entrar em discussão política, porque, não, eu tenho que me defender. Isso é outro papo, eu não vou entrar nessa discussão aqui. O que eu estou dizendo só, ok, precisa se armar, precisa se defender, então divide. Põe 50% na sua defesa e 50% na tecnologia, porque a ganância humana é que vai gerando esse tipo de caos. E não é Deus que está castigando, não. Isso que nós estamos vivendo é decorrente da postura humana, da postura das pessoas, dos líderes, que se importam pouco com as pessoas e muito com o poder. Quando a gente começar a ter um pensamento verdadeiramente cristão, onde nós colocarmos o amor ao próximo como a nossa linha guia, a nossa linha de conduta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, a gente não vai mais ter esse tipo de problema. Porque o tempo todo a gente vai criando em nossa volta. O ser humano, ele tem uma habilidade maravilhosa de criar, mas parece que ele tem uma habilidade 10 vezes maior em destruir. A gente vê aí na época, no começo do ano, as enchentes, né? Enchente, a chuva é um castigo de Deus. Gente, como a chuva é castigo de Deus? Deus está mandando o água limpa lá do céu pra gente. E a gente vai falar que é castigo de Deus? Não, mas olha a enchente. Gente, por que tem enchente? Porque o solo não é permeável, porque mataram as nascentes do rio, porque canalizaram os córregos. Desculpa, vai ter enchente, a culpa é de Deus? Foi Deus que veio aqui e asfaltou tudo? Foi Deus que veio aqui e matou nossos córregos e riachos? Vê se o índio lá da Amazônia reclama de enchente. Não existe isso. Mas a gente vai destruindo tudo que tem à nossa volta e depois, como Adão, a gente vai colocar a culpa em outro. Aí vem alguém e fala para mim, Jober, mas no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá que Jesus fala por parábola que aquele homem que não veio trajado com as suas vestes de núpcias foi atirado nas trevas onde havia choro e ranger de dentes, né? Se o seu olho te escandaliza, arranca-o e joga fora, que é melhor ter um olho bom do que se queimar inteiro no fogo do inferno. Muito bem, tá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro a gente precisa pensar o seguinte, muitos termos bíblicos são equivocados por conta de tradução, né? Quando a gente fala
de fogo do inferno, a gente está falando na verdade, a palavra não é inferno, né? Que se a gente pegar das línguas mães dos textos bíblicos, ele fala de Gina, G-E-N-A. Gina era um lugar que existia onde os judeus jogavam lá carcaças de animal, jogavam lixo e até mesmo o corpo de alguns, como fala? Uma pessoa de criminosos, né? O corpo do criminoso era executado e o corpo dele era jogado nesse vale. E aí, então, com toda a putrefação daquela matéria orgânica, liberava-se gases, provavelmente metano, se não me engano, e que entrava em autocombustão e fazia aquelas labaredas azuis. Então imagina, né, que foi até a visão que inspirou o Dante quando ele escreve na Divina Comédia, né? Então, imagina um lugar cheio de corpo apodrecendo, saindo do nada, surgindo labaredas azuladas. É a visão do inferno, né? Que a gente chama de fogo fátuo. Se vocês procurarem, depois vocês vão saber. É fogo fátuo, que são gases que se liberam de corpos em decomposição, que eles entram em autocombustão. Então, assim, esse é o lugar, né, onde era que depois foi assumido como um inferno, que você vai queimar no fogo do inferno, que o inferno tem aquele povo que sai debaixo da terra, aquela coisa toda, que a gente sabe, né, nós espíritas sabemos que tudo isso, nada disso é verdade, né, é só uma forma de como fala? De ilustrar esse espaço. E quando a gente chega... Eu estou com o meu horário estourando, né, Rony? Tá, né? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. O Rony me manda uma plaquinha pelo celular de 5 minutos. Ok, Rony. Rony, você travou. E travou. É para ajudar, ainda trava a plaquinha, né? 5 minutos trava na tela. Bom, então assim, a gente precisa pegar outra coisa sobre o castigo de Deus, né? A palavra castigo vem de casto. Sabiam disso? A palavra castigo vem de casto. O que é casto? Pureza. Então Deus não castiga jamais. O que Deus nos envia são ferramentas para que a gente possa se tornar casto. Ele nos dá a possibilidade de nós ficar na nossa alma. Isso é castigo, gente? A chance da gente se elevar é castigo? A chance da gente ter uma família é castigo? Não. É uma forma da gente se melhorar, da gente se tornar casto. Castigo vem de casto, casto puro. Nós estamos com uma ótima oportunidade de nos purificarmos. E sabendo da bondade e da perfeição divina que Jesus Cristo nos trouxe, nós espíritas jamais podemos concordar com o pensamento de que Deus nos manda castigos. Nós sabemos que a humanidade está desinvestada num curso focado sempre na ambição, seja por dinheiro, por fama ou por poder. Esquecendo muito da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que era amar ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força e com todo o seu coração, e segundo o mandamento que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente começar a amar o próximo, focar os nossos investimentos, e não estou falando de investimento de dinheiro, não, investimento de tempo, investimento de paciência, investimento de perdão. Quando nós começarmos a investir a nossa vida em favor do nosso próximo, nós estaremos investindo a nossa vida em amor de Deus. E aí as nossas vidas começam a ficar melhor, porque a gente sempre colhe aquilo que planta, a gente sabe disso. E quando nós começarmos a plantar amor, nós começaremos a colher amor. Enquanto nós plantarmos a ganância, nós vamos colher esse tipo de coisa que nós estamos colhendo nesse período difícil que nós estamos passando. Mas Deus, na sua bondade divina, vai sempre inspirando mentes e trazendo soluções para que a gente consiga resolver isso tudo, né? Isso já aconteceu no século XIV, né, com a peste negra na Europa, que teve o mesmo veículo, e vai acontecer novamente agora
muito em breve nós estaremos todos novamente nos abraçando no Zio da Gama, numa quarta-feira, para a gente conseguir fazer essa palestra de novo ao vivo e podermos rirmos um pouco todos juntos, né? Todo mundo vai rir junto, que eu chego no Zio da Gama e falo, Jobélio, é divertido. Não, gente, eu sou super sério, né? Vamos deixar isso bem claro, eu sou sério, não, eu gosto de fazer piada mesmo, eu acho que tem que ser, falar de Jesus sempre de uma palavra, de uma forma leve, de uma forma doce, e levar isso a sério, sim, nas nossas atitudes e na transformação das nossas almas. Tá bom? Então lembre-se, Deus não castiga, Deus nos dá a oportunidade de nos purificar e sempre traz para a gente a solução para todos os problemas que nós criamos. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar. Aqui não é exatamente o Zio da Gama, mas é como se fosse, né? Como se fosse. E aí, mais uma oportunidade de conversar com todos vocês, pena não estar vendo cada um de vocês, mas que fica aqui o meu pensamento, o meu sentimento do fundo do coração, para que Deus derrame muito amor, muita paciência, para que a gente supere isso. E uma última coisa, para encerrar, com esse isolamento social, eu vi um post no Facebook que eu adorei, que falou assim, com esse isolamento social, é a primeira vez na vida que eu vou ver um domingo de Páscoa onde a gente vai falar mais de Jesus do que de ovo de chocolate. E olha aí, mais uma benesse divina caída nas nossas vidas. E falemos em Jesus. Vamos fazer a nossa oração todos os dias para que a gente traga uma energia positiva e reconstrutora para o nosso planeta. Obrigado, gente. Uma ótima noite a todos. Que Deus os acompanhe de volta aos seus lares. Não, já estão em casa, né? Que Deus os abençoe então dentro dos seus lares. Muito bom, muito bom. Obrigado, Joubert, pela paciência também, né? A gente teve algumas coisas aí de bastidores, né? Algumas coisas para conseguir fazer a palestra acontecer. Muito bom, muito obrigado por ter aceito. Muitos comentários aqui, depois fica tudo gravado lá no Face para você poder ver. Algumas perguntas, né, que não houve tempo para a gente discutir também. E, de qualquer maneira, a gente reconhece, né, a importância do tema e o interesse, né, que as pessoas estão tendo no tema. Então, muito obrigado, né, mais uma vez. E a todos que estiveram aí assistindo, obrigado também pela presença. E a gente convida a todos agora. Tá travando. A gente convida a todos agora para a gente fazer a prece final, desejando que realmente a gente consiga, de fato, na tranquilidade do nosso dia a dia, na paz de espírito que a gente necessita, que a gente possa seguir adiante até o momento em que a nossa vida volte àquilo que a gente conhecia cada vez melhor, sem dúvida. Então, convidando a todos aqui, que a gente agora, na nossa tranquilidade, que a gente mentalize Deus, nosso Pai, que definitivamente não irá nos castigar, que tem um plano educativo, um plano de bondade, embora também de justiça, que nós possamos nos ligar a esse Deus que nos oferece tantas maravilhas, tantas oportunidades, tanta beleza para vivermos, para crescermos. Vamos agradecer a Ele, Senhor, que mais esse dia de aprendizado, nesse momento tão importante para o nosso planeta, que nós possamos ter aproveitado esse dia da melhor forma, que possamos ter tido bons pensamentos, boas ideias, que tenhamos aproveitado o nosso tempo da melhor forma. E que para nós, se este for o nosso caminho, que amanhã, na nossa página em branco que teremos a cada dia, que possamos também despertar com a sensação do dever
que precisamos fazer cumprir, que tenhamos no coração as lembranças das pessoas queridas que esperam a nossa mensagem, a nossa ligação, que todas as oportunidades, embora as muitas restrições em que vivemos, que possamos expandir a nossa simpatia e o nosso amor a todos aqueles que estão em nosso pensamento e em nossa proximidade, em nossos contatos. Que o Senhor nos harmonize os sentimentos e nos inspire a continuar cada vez mais, seguindo adiante, sem desistir, embora os obstáculos que possamos enfrentar. Que não desistamos nunca e que os nossos irmãos benfeitores permaneçam conosco, nos inspirando e trabalhando conosco, para que em breve sejamos todos de volta, unidos, de mãos dadas por esse mesmo ideal. Obrigado por mais uma palestra, mais uma oportunidade de nos instruir. Que assim seja. Graças a Deus. Ô Rony, o pessoal ainda pode me ouvir? Sim, sim. Pode falar. Senti falta do violão hoje, hein, velho? Então vamos resolver isso. A gente está ao vivo aqui. Então. Fica a sugestão aí pra você fazer um violãozinho pra gente. Dá pra tocar daí, pô. Vamos nessa. Tá aqui do lado. Então a gente. Depois você vai ver os comentários ali, nas pessoas agradecendo, né? Depois eu entro e dou uma olhadinha lá. Posso responder algumas perguntas também. Então vamos cantar uma música. Okay. E logo em seguida a gente finaliza o vídeo aqui, tá bom? Ótimo. Vamos lá então, cantar um clássico que a gente gosta muito de ouvir. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abre o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abre o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós,
e verás alguém como um irmão. E verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos, obrigado Gilberto pela presença e até sábado a todos com mais uma palestra. Sábado a palestra do Walter, e ele vai falar de novo sobre o coronavírus, né? Mas o tema é interessante, ele vai falar o que será das nossas vidas depois do vírus, né? Não pode ficar tudo igual, né? Tem que ficar melhor. Então, agradecendo a todos, até lá. Obrigado, Gilberto. Até lá.